Paz seja convosco. É uma grande alegria estar com vocês nesta noite. Vocês não sabem, mas vocês são muito amados por nós. O pastor Paulo caminhou conosco esse tempo e aprove ao Senhor levá-lo, tirá-lo de lá e trazer para cá, para poder estar ensinando e capacitando vocês no caminho de Cristo. Nós vivemos dias maus, não são dias fáceis. Cada vez mais nós vemos a dificuldade de ser cristão nos dias de hoje. Não se preocupe com as crianças, isso é sinal de saúde. Quando a criança fica quieta ou ela está dormindo, ela está doente. Então, deixa as crianças à vontade. A palavra de Deus diz que o Senhor olhava para as crianças, deixa vir as criancinhas. Então, não se preocupe com isso. Então, nós estamos muito alegres, eu com parte da minha igreja aqui, Moisés, Helena, Felipe, Rayane, Ingrid, Wallace, Pedro, Júlia, Menísia, minha esposa Rosângela e minha filha Luísa, fora o pessoal que está assistindo na internet, que nós ainda estamos com a nossa igreja fechada. Nossa igreja é bem menor que a de vocês, então eu ainda não recebi direção do Senhor de estar abrindo, mas é grande alegria estar aqui com vocês. Estava com saudade de ver o meu presbítero Sebastião fazer a abertura do culto, sempre estava fazendo tudo pela internet, e nós temos esse grato presente do Senhor. A palavra de Deus, ela está no livro de Jeremias. Quero convidar você a abrir o livro de Jeremias. Inicialmente eu ia ministrar Jeremias 2, versos 1, 2 e 3, mas para não ficar muito longo, nós vamos só meditar nos versos 1 e 2. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus e ficar de pé em reverência ao Senhor. Apenas 2 versículos. Jeremias capítulo 2, versos 1 em diante. Apesar de eu ler um pouco mais, nós só vamos meditar nos 2 primeiros versículos. Jeremias capítulo 2, versos 1 em diante. Se está com dificuldade, pega Salmos no meio e vai andando para frente. Logo você acha Jeremias, ele é grandão, é fácil de você encontrar. Assim diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 2, verso 1 em diante. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade de ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito. Até aqui, palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos nos apresentar a Ti como sedentos da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Para isso pedimos que o Senhor abra o nosso coração, que o nosso coração, Pai, esteja preparado pelo Teu doce Espírito para receber a santa semente. Peço, Pai querido, sobre a minha vida a Tua capacitação, para que eu venha, Pai, a trazer uma mensagem santa, de recado do Senhor aos corações. Oro em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Jeremias, um dos profetas maiores, ele está num contexto especial dentro da história de Israel.
tribos foram criadas. O primeiro rei, Saul, depois Davi, seu filho Salomão. E logo após a morte de Salomão, o rei, ele toma uma decisão errada, e aquelas 12 tribos, elas são divididas. 10 tribos, chamadas tribos do norte, e 2 tribos chamadas tribos do sul. E após Salomão morrer, o Senhor, ele começa a enviar profetas, um atrás do outro, a chamar a atenção daqueles homens sobre o cuidado, sobre a obediência, sobre manter-se nos caminhos do Senhor. E repetidamente as pessoas, elas pecaram. Alguns centenas de anos depois, essas 10 tribos, elas foram levadas cativas para a Síria e lá ficaram escravas. Dali foi formado a tribo, o povo de Samaria, que nos tempos de Jesus era odiado pelo povo judeu. Mas nos tempos de Jeremias, o povo de Israel, as 2 tribos, elas estavam ainda em Jerusalém, mas já havia sido dado o decreto que haveria um novo cativeiro, agora para essas tribos do sul. Neste contexto se encontra Jeremias falando ao povo. Jeremias estava na cidade de Jerusalém, profetizando que Jerusalém iria cair. E as pessoas, elas não queriam ouvir Jeremias. Se você ler Jeremias capítulo 1, você vai ver que ele é chamado como o profeta chorão, porque ele via a tristeza e a dificuldade daquele povo, do que iria acontecer. E aquele povo continuava com o coração endurecido. No Êxodo, lá no Egito, o Senhor deu clara evidência do seu compromisso com o bem-estar daquele povo. Livrou-os da opressão e deu provisão para eles nos 40 anos de deserto. Israel, ele foi escolhido de uma forma diferente entre as nações. Ele não era um povo comum. Deus andava com eles. Naquela época, o povo reconheceu a sua dependência de Deus. Eles viram os sinais e maravilhas, viram o mar vermelho se abrindo, e naquele momento inicial eles confiaram em Deus. O povo se contentou em sair do Egito para ir para o deserto e se comprometeu prontamente a ser obediente ao Senhor, algo semelhante que eu e você fazemos. Nós nos comprometemos a ouvir e seguir ao Senhor, mas quando as lutas e dificuldades vêm, nós nos afastamos dele. A libertação do Egito constituiu um padrão para a salvação e para a resposta que devia acompanhá-la. O Senhor agiu e age ainda como rei do seu povo, e no Monte Sinai ele instituiu normas, regras, conhecido como os 10 mandamentos. Muitas pessoas olham para o Antigo Testamento e dizem que não vale mais, e é um engano. Algumas coisas realmente foram deixadas de lado. Não há necessidade de nós sacrificarmos nenhum animal, porque o Senhor, ele morreu na cruz por mim e por você. Mas os 10 mandamentos, eles continuam vigentes nos dias de hoje. E por nós rompermos e quebrarmos os 10 mandamentos, a sociedade e o mundo está como está. Estou trabalhando na minha igreja os 10 mandamentos, e comecei hoje a falar sobre honrar pai e mãe. E nós vivemos tempos em que os jovens não honram pais e mães, e a sociedade está como está. O Senhor agiu como rei do seu povo. Os eventos do Êxodo, portanto, forneceram e fornecem a norma a qual se refere a desaprovação de Deus por parte do seu povo. Esse discurso que Jesus te ama, ele é muito bonito, mas nós não temos honrado esse discurso. As nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos não têm mostrado esta fidelidade. Qual que é a regra? A palavra de Deus. Começando depois dessa breve introdução, Jeremias capítulo 2, verso 1.
é o primeiro de 2 versículos que nós vamos meditar nesta noite, que diz: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Essa frase inicial marca os escritos de Jeremias e dos profetas de Deus. Não se falava o que era desejado, mas o que era ordenado. Por isso que com muito temor e tremor eu subo aqui para falar com vocês, e creio que da mesma maneira o pastor Paulo ele também o faz, porque nós, como homens falhos, nós procuramos falar a palavra santa do Senhor, e nós não falamos o que nós queremos, nós falamos o que nos é ordenado. E tanto eu como ele temos um compromisso, e o compromisso não é ser agradável a você. O compromisso nosso não é que você nos ame, mas é que no dia do Senhor você seja encontrado como filho e filha amada em que o Senhor tem prazer. É apenas isso. A minha missão, a missão do pastor Paulo é essa: entregar vocês como noiva de Cristo na presença dele no dia do juízo. Amém, pastor? Depois do relato sobre o chamado divino de Jeremias e as visões que foram apresentadas no capítulo 1 de Jeremias, se depois você quiser ler, você vai ver quão interessante é. Agora o foco ele se volta para a mensagem que foi dada. Então no capítulo 1, Jeremias ele é chamado para o ministério. No capítulo 2 ele começa a trabalhar. Embora o profeta fale em terceira pessoa, isso não deve ser entendido como se ele não tivesse intimidade com Deus. Cada vez mais se confunde intimidade com Deus com pulo, com grito. Mas intimidade com Deus é você ouvir, entender e colocar em prática. Se você entende e coloca em prática, você realmente tem intimidade com Deus. O profeta sabia que ele ia enfrentar algo complexo. Já no capítulo 1, o Senhor fala para ele que ele iria ser enviado para um grupo de pessoas de coração duro. Nós somos pessoas de coração duro. Eu sou uma pessoa de coração duro. Você é uma pessoa de coração duro. Jeremias também passou um apuro, porque ele escreveu o primeiro livro, e no caso, na época era escrito em peles de animais, e ele escreveu no rolo, e quando foi entregado para o rei começou a ler, viu a exortação e falou: não, isso é pesado demais, e eu não quero isso para mim, toca fogo. Muitas vezes nós fazemos isso, não fisicamente, mas a palavra é proclamada do altar, entra por um ouvido e sai pelo outro. É a mesma coisa que o rei fez, que foi tocar fogo. E o Senhor fala para Jeremias: escreve de novo. E ele escreveu tudo de novo. A palavra, ela é de Deus, ela não é de homens. O que eu tento falar é de Deus, não é dos homens. Você não tem que seguir homens, você não tem que ouvir homens. Nós estamos cansados demais de discursos. Nós precisamos ouvir a direção do Senhor. Porque na segunda-feira o pastor Paulo não vai estar com você, mas você vai estar perante as suas lutas e dificuldades, e você precisa saber o que fazer. Na igreja de Atos se verificava a importância da autenticidade e se comprovava o que era declarado nas Sagradas Escrituras. Tudo que era falado era confrontado com o que está escrito. Tenha esse hábito. Não vá para a igreja sem a sua Bíblia. Não deixe de abrir os textos bíblicos. E tudo que for falado, olha para ver se aquilo realmente está sendo escrito. E havia um povo que, quando ouvia o apóstolo Paulo, lá na igreja de Bereia, era uma região, uma cidade, eles chegavam em casa e iam checar o que Paulo tinha falado, se batia com o Antigo Testamento. Atos capítulo 17, 11 diz: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Não era um dia por semana, não uma vez por semana. Hoje se pratica o jejum intermitente para você ficar em forma, mas experimenta ficar uma semana sem comer. Muitas pessoas fazem isso, se dizem cristãos e não têm um tempo com o Senhor. É a correria. E eu falava hoje pela manhã, no primeiro período da minha dominical, dizendo sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é do Senhor, não é seu. E nós temos que usar esse dia com muita sabedoria.
Mas a semana também é do Senhor e nós temos que separar um dia de leitura da palavra. Um dia que se chama segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Porque senão você não consegue chegar no domingo inteiro. Você vai chegar um caco aqui. E a palavra de Deus espera que você esteja pleno e cheio do Espírito para receber a palavra do Senhor. Aqueles homens de Bereia examinavam as Escrituras todos os dias para ver se de fato o que Paulo tinha falado procedia das Escrituras. Jeremias capítulo 2, verso 2 diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Repare que ele não fala vai e ora, ou vai e fala. Ele fala vai e clama. Assim diz o Senhor: lembro-te da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Jeremias recebe uma ordem: vai. E essa ordem comunica tanto encorajamento ao seu ministério, porque quem estava enviando era Deus, não era Jeremias que decidiu se levantar. Pessoalmente eu não me decidi me levantar, o Senhor ele me trouxe para o ministério. Meu querido, eu ainda chamo ele de irmão Paulo, mas o nosso querido pastor Paulo, ele poderia estar muito bem hoje, depois de 30 anos de trabalho na polícia militar, como vocês bem o sabem, pego a sua aposentadoria e ido passear com a sua querida, a sua amada, mas ele recebeu uma ordem de Deus: vai, e ele veio. E ele colocou os recursos dele nesta igreja com o objetivo de abençoar vidas. Esse chamado que Jeremias recebeu foi um chamado que eu recebi, foi um chamado que o pastor Paulo recebeu. Vai! E nós somos encorajados no nosso ministério com esta condição de ir. Este ir não é relegado apenas à minha pessoa, nem à figura do pastor Paulo, mas é a você. Você tem recebido a palavra de Deus? O que você tem feito com ela? Será que você dilui pelos outros dias da semana até que haja o próximo culto? Mateus capítulo 28, versos 19 e 20 dá uma ordem para a igreja, não só para os pastores: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O profeta recebeu a ordem de sair da sua casa e ir para Jerusalém, a fim de atuar como porta-voz do Senhor ali. E é isso que nós temos que ser, porta-voz do Senhor. Você não tem que inventar nada. Aquilo que você aprende, aquilo que você ouve, você transmite. Essa é a função do discipulado. Essa é a função da igreja. A igreja, ela tem o objetivo de preparar você, eu vou usar uma redundância, para você sair para fora. Você sai dos âmbitos da igreja e aquilo que você conhece pouco, mas você compartilha, porque as pessoas aí fora, elas estão morrendo de fome e sede. O pouco que você compartilhar é suficiente para salvar uma vida. Não há sugestão nesse texto de que Jeremias ele relutou em obedecer ao Senhor. Ele simplesmente foi. Ele não saiu da sua cidade porque ele quis. Ele saiu porque ele era obediente. Ele saiu apenas porque o Senhor ordenou. Nós somos servos ou somos escravos? As pessoas elas entendem que ser servo na casa de Deus é você fazer coisas simples. Mas na verdade a condição de servo é uma condição de escravo. Você não tem mais vontade. É Deus que comanda a sua vida. Eu declaro que Jesus é o meu Senhor. Você está falando que quem manda na sua vida agora é Ele. Ele controla a sua vida, Ele controla o seu tempo, Ele controla as suas finanças, mas não é isso que nós temos vivido.
O dia do Senhor cada vez mais tem sido colocado de lado e as pessoas têm todo tipo de atividades. Falava com o nosso pastor Paulo ali e ele falava assim: meu irmão, cadê você? Eu estou aqui em São Sebastião visitando fulano. Jeremias, ele pensou diferente e ele se expôs. Na verdade, você, se é filho de Deus, se você é filha de Deus, você não é servo, mas você é escravo. A ordem, ela se estende não apenas para falar a palavra, mas é para clamar. E por que ele tinha que clamar? Porque profeta após profeta já tinha dado a mesma mensagem e eles não ouviam. Tenho liberdade com o pastor Paulo e a gente troca informações, e às vezes a pessoa recebe a mesma informação e ela vai e ela faz a mesma coisa, e ela faz a mesma coisa, e ela faz a mesma coisa. Minha função e função dele é estar sempre com a mão estendida para conseguir recolher todos os pedaços, porque a gente sabe o que vai acontecer quando você vive fora da palavra de Deus. Então o Senhor fala: grita para esse povo, quem sabe eles ouvem. A segunda parte do verso 2 começa com a mensagem que Jeremias deve entregar, e começa falando: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor é algo muito sério. Não é assim diz o pastor Paulo César Ribeiro, nem assim diz o pastor Paulo César Bezerra, mas assim diz o Senhor. E as pessoas, elas confundem esse chamado profético como algo que qualquer um pode fazer. Onde eu andei, talvez onde você tenha andado, as pessoas, elas se levantavam como profetas de Deus, mas não falavam da palavra de Deus. Falavam muitas vezes das coisas do seu próprio coração. Ser profeta não é falar se você vai comprar um carro, ou se você vai ganhar uma moto, ou se vai passar num concurso. Ser profeta de Deus é falar: você está errado, meu irmão, você está errado, minha irmã, por causa deste texto que está aqui nas Escrituras. Assim diz o Senhor é uma fórmula profética no Antigo Testamento, pouco usada no Novo Testamento e muito menos usada nos dias de hoje de uma forma correta, mas no livro de Jeremias foi usado mais de 80 vezes. Seu uso mais uma vez reflete o papel dos profetas, apenas mensageiros do Senhor. Eu sou apenas um mensageiro do Senhor. A mensagem, ela traz instruções bem definidas. Profeta que é profeta traz uma instrução definida e não simplesmente lança uma instrução no vazio como se fosse um jogo de cartas de tarô ou como se fosse um horóscopo. Primeiramente, a obrigação de Jeremias era chamar o povo de volta a uma disposição correta em relação ao Senhor. Aquelas pessoas que tinham começado bem estavam mal. Talvez seja o seu caso. Talvez seja o caso das pessoas que me ouvem na internet. Pessoas que começam com alegria, com fogo, chegam com o pastor Paulo e falam assim: pastor, eu quero ajudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas vai cansando e vai se afastando do Senhor, e vai deixando de participar, vai deixando de ler. Quando eu vejo o pastor Paulo com a esposa fazendo o louvor aqui, é a mesma situação comigo. Hoje eu tenho algumas pessoas que me ajudam, mas a gente sempre fica naquela esperança: será que ninguém vai realmente tomar a frente? Eu não sou cantor, o pastor Paulo não é cantor. Nós temos que orar para que o Senhor envie e traga pessoas para essa seara e se alinhe com o propósito de Deus, porque não é apenas cantar, não é apenas falar, mas é fazer tudo segundo a vontade do Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5 diz: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembro-me de ti. Indica o modo que o relacionamento começou. A mensagem fala de uma ação específica do Senhor, ao trazer a lembrança, a atitude anterior mostrada por Israel, aquele povo que estava sofrendo sob o jugo de Faraó, e clamou a Deus, e confiou em Deus.
Quando Deus se lembrou de Noé, Ele agiu para que as águas recuassem, está lá em Gênesis 8:1. Foi estabelecido um arco-íris, e Ele fala: toda vez que eu ver o arco-íris, eu vou me lembrar do pacto que foi feito com Noé lá atrás, e eu não vou destruir essa terra novamente com água. E eu quero fazer uma pequena observação: Deus não esquece de nada. É que muitas vezes a nossa língua portuguesa, ela é carente, e aí a tradução, lembrar, a gente parece que Deus esqueceu. Deus estava dando um cochilo, e aí Ele se lembra. Deus, Ele não esquece. Simplesmente quando você lê, lembrou, é que aprove ao Senhor que Ele agisse naquele momento e naquela hora. Deus não esquece de nada. É claro que essa intenção de abençoar muda se a atitude do povo mudar. Então o que poderia ter sido uma fonte de bênção muda para maldição. E mais uma observação para você: Deus, Ele não se move segundo você, a sua ação. O amor dele é incondicional. Faça você ou não faça, esteja presente ou não esteja presente, esteja lá ou esteja cá, o amor dele é imutável. É o mesmo amor. E a manifestação dele também é imutável. Mas pastor, tem momentos na minha vida que a luta aumenta demais. Ele é Pai, e como Pai Ele permite lutas e dificuldades para que você possa ser corrigido. A palavra de Deus diz que Ele corrige quem ama e açoita aqueles que são filhos. O açoite não é um tapinha de leve. E muitas vezes as lutas e dificuldades que eu e você passamos são açoites. Mas não é a mão de Satanás, é a mão de Deus, querendo te colocar no reto caminho, no firme caminho. Lembra-te de ti, da tua afeição quando eras jovem. A afeição aqui se refere à conduta do povo oscilante. Você tem uma fé oscilante. De manhã você louva o Senhor, e à noite seu coração está angustiado. De noite você louva o Senhor, levanta suas mãos aos céus e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando é segunda-feira, a conta da CAESB está para vencer e você se desespera, como se o Criador dos céus e da terra não tivesse a capacitação, o poder de fazer algo. E muitas vezes Ele não faz para te ensinar que Ele é Deus. Lembra-te da tua afeição quando eras jovem. Essa afeição se refere à conduta do povo que é oscilante, em contraste com o amor leal e comprometido de Deus com o seu povo. O Senhor, Ele tem um compromisso. Ele estabeleceu uma norma de agir, uma regra, segundo a sua palavra, e Ele não volta atrás. Por mais que eu pise na bola, por mais que você pise na bola, por mais que eu seja displicente com a obra do Senhor, por mais que você seja displicente com a obra do Senhor, Ele continua o mesmo. Jeremias capítulo 9, verso 24, parte B do versículo diz: Eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. O termo afeição encontra Deus como padrão. O padrão não sou eu. O padrão não é o pastor Paulo. O padrão não é nenhum homem nem mulher de Deus que você conheça, mas o padrão, Ele é Deus. E esse padrão indica uma lealdade que vai além do mero cumprimento aos termos legais do pacto feito lá atrás. Um pacto que vem sendo renovado na minha vida e na sua vida toda Santa Ceia. Santa Ceia é importante. As pessoas da minha igreja que estão do grupo de risco, que não puderam vir, estão lá com a Santa Ceia preparada e eles vão tomar lá, porque eles entendem que Santa Ceia é aliança. Conversava com uma irmã amiga minha lá de Cuiabá, que também está assistindo, e ela falava assim: eu estou há 1 ano sem ir para a igreja por causa do meu filho, mas há 1 ano eu estou sem tomar a Santa Ceia. Não faça isso. Pastor, mas eu estou em pecado. E quem não está? Tenha zelo, com certeza, mas não deixe de tomar a Santa Ceia, porque Santa Ceia é comunhão do corpo e de sangue de Cristo. É através da comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo que você consegue continuar caminhando. Esta afeição de Deus para comigo e com você vai além de uma obrigação de cumprimento de termos. Talvez você esteja apenas cumprindo termos,
Ontem estava numa reunião e um pastor leu comigo, leu com a gente estava numa reunião, e ele falava assim: muitas vezes o maior motivo da queda de homens e mulheres de Deus é que a gente começa a fazer as coisas apenas como obrigação. Então eu tenho que ler, eu leio um capítulo e tá bom, ou eu leio 2, não é meditação, não há, você não entra no texto. Eu lembro que quando eu me converti, quando o ministro de louvor, ele afinava o violão, e ele dava o dó, eu chorava. O nosso cristianismo, ele tem que crescer além das emoções, mas não podemos abandonar as emoções. O Senhor está aqui, Deus está aqui. Além de habitar no seu coração, Ele está presente. O autor da vida, Criador dos céus e da terra, Ele está aqui. E a gente parece que não liga, parece que é algo normal. O livro de Isaías fala que quando ele tem uma visão sobrenatural, ele olha o templo e a presença do Senhor enche o templo, e aí começa a sacudir todo o templo, e ele fica espantado porque ele vê que objetos inanimados louvam ao Senhor, e a gente fica parado. A gente consegue dormir ouvindo a palavra do Senhor. Estava lendo um texto com a minha esposa e com a minha filha ontem, sobre uma passagem que o apóstolo Paulo, ele estava pregando, e ele começou a pregar por volta das 18 horas, e quando foi meia-noite, um homem caiu lá do 3º andar e se esborrachou no chão e morreu. O apóstolo Paulo para a pregação dele, vai lá, ora, ressuscita o homem, e ele vai para casa. Fala até às 6 horas da manhã, ninguém arredou o pé. Era a palavra de Deus que estava sendo falada. Deus, ele expande, ele vai além do básico. Lucas 10, 27 fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo a ti mesmo. E Deus não espera que você faça diferente disso. Ame Deus com todas as suas forças, com todo o seu bem, com toda a sua vontade. É interessante que as pessoas, elas não têm tanto zelo pelo Senhor, mas quando é uma atividade qualquer que seja, nós nos deleitamos. 2 horas na frente da televisão é algo simples. 2 horas perante a palavra do Senhor é sonolento. Horário na casa do Senhor, qualquer hora está bom. Vamos viajar? 10 minutos antes. Se você chegar no aeroporto, você não vai embarcar. E nós chegamos, porque eles falam: é 1 hora antes, é 2 horas antes, você tem que estar aqui, e você está. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e teu entendimento. Esta é uma afeição interna que se manifesta em atos externos. Não adianta você falar que você é um homem de Deus, não adianta você falar que você é uma mulher de Deus, se você não coloca em prática. A ação prática é com o próximo, é com o nosso irmão, é com a nossa irmã. Você tem ligado para o próximo? Quando você vê que está faltando alguém aqui da igreja, você liga para perguntar como a pessoa está? Ou você comeu, está tudo bem, você pode ir para casa? Será que você liga para o pastor Paulo e fala: pastor Paulo, eu posso ajudar você em alguma coisa nessa semana? Será que eu posso, pastor, arranhar um louvor aqui? Será que eu posso fazer uma abertura para você aqui, pastor Paulo? Essa é a função do cristão, manifestação externa de algo que está dentro do coração. Tiago capítulo 2 verso 18 diz: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A relação pactual entre Deus e o seu povo é vista em termos de vínculo matrimonial. É a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, e Ele olha para mim e para você como a noiva dele. Isso requer uma disposição para preservar o compromisso, sejam em dias bons, sejam em dias maus. No dia bom você está aqui louvando ao Senhor, esteja também no dia mau.
com o cofre cheio de dinheiro? Vem louvar o Senhor. Está difícil? Vem louvar o Senhor. Está com a saúde abundante? Louve ao Senhor. Está com a saúde debilitada? Louve ao Senhor. As declarações de Jeremias contra o povo têm o seu foco na apostasia religiosa em que Israel estava vivendo. Como que você está vivendo o cristianismo hoje? Você tem sido fiel ao Senhor? Homens, maridos, vocês têm pilotado a casa de vocês? Vocês têm lido as Escrituras com os seus familiares? Mulheres, têm educado seus filhos no temor e na demonstração do Senhor? Apocalipse 3,15 diz: conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. A aliança exigia que Israel aderisse a uma dedicação exclusiva ao Senhor, com o respectivo de estilo de confiança obediente, mas a nação não exibia mais esses atributos. E hoje nós temos uma grande painel que chama-se redes sociais. Vai lá e entra na sua rede social e vê se o que você está falando edifica alguém. Vai lá e vê se acrescenta algo. Vai lá ver se abençoa alguém, ou se é simplesmente papo furado. Em vez de nós usarmos com sabedoria essa ferramenta que Deus nos deu, nós estamos usando aquilo para postar todo tipo de baboseira. Nós agimos como bebês espirituais. E aí eu estava ali sentado, via o filhinho do casal aqui, e eu só estava preocupado em ele não tropeçar na filmadora, no celular. E ele corria para um lado, e ele corria para o outro. É saúde, não tem problema nenhum com isso. Mas ele vai crescer, e cabe a eles educarem ele no caminho que eles devem andar. E será que os filhos eles vão poder olhar a rede social dos pais e vão ver e falar: meu pai é maduro, minha mãe é madura? Ou eles vão falar: bebezão, bebezona? Porque nós temos agido desta maneira, se não com os nossos filhos, com aqueles que nos observam. Entenda que nós somos a vitrine do Senhor. Os seus amigos, as suas amigas, eles esperam que você tenha algo para que eles possam crescer. E o que acontece é que nós não temos agido desta maneira. A deslealdade de Israel estava sendo vista de uma forma mais nítida. Lembro-me de ti quando eras jovem, diz respeito a uma mulher, porque nós estamos falando de matrimônio, e nós estamos falando de compromisso. No caso de Israel, ela volta lá para o período do Êxodo, quando foi feito um novo pacto. Isso reforça a ilustração que cristianismo é algo simples. Ele não está querendo que você entregue o seu carro. Ele não quer que você passe de segunda a segunda aqui dentro da igreja. Não é esse o objetivo. E eu estava olhando ali o mapa dos cultos que vocês têm. Se tivesse exagerado, eu ia chamar o meu amigo no canto e ia falar para ele: você está errado. Deixa o pessoal ter o tempo de lazer. Deixa a esposa estar em casa cuidando do marido. Deixa o marido trabalhar para levantar recursos. Está certinho, está lá. Um encontro de domingo, reunião de oração, reunião de quarta-feira, beleza. Nós temos que entender que o nosso voto com o Senhor tem que ser algo certo, correto e de compromisso. O Evangelho ele é simples. O Evangelho ele está resumido em duas coisas que nós já falamos: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre você, sobre a sua vontade, sobre o teu querer, e ao próximo como a ti mesmo. A sociedade ela está caindo, está se quebrando, porque cada vez mais os homens, os maridos, eles são bananas, eles são meninos e não são homens. Eu olho às vezes para as coisas que eu tenho vontade e eu falo: não, prioridade não sou eu, prioridade é minha esposa, meu filho, minha filha, não sou eu. Nós temos que entender que essa devoção à nossa família é uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor ao próximo e praticarmos
o Evangelho. As pessoas aí fora precisam de um padrão. Até que elas consigam ver a Cristo, elas têm que ver em você o cristianismo verdadeiro. Lembra-te de ti, quando eras jovem, do teu amor quando noiva. Isso é literalmente a referência a um contrato que é firmado e inquebrável. Hoje as pessoas namoram e largam. Um segredo para você: na Bíblia não existe namoro. Na Bíblia não tem jovem. Na Bíblia não tem adolescente. Ou é criança ou é adulto. E a gente vê que cada vez mais os relacionamentos ele tem sido feitos de uma forma descartável. Eu fico com esse, eu fico com aquele, eu caso agora, amanhã eu descaso, incompatibilidade de gênios. E quando nós lemos nas Escrituras, nós não vemos isso. E as pessoas, elas rompem os mandamentos do Senhor e depois ficam em depressão. Se afastam de Deus e ficam em depressão. Para o antigo Israel, o noivado era algo tão sério como o casamento. Foi feito um pacto quando do êxodo, e apesar de 40 anos de deserto, daqueles homens e mulheres no deserto terem sido marcados com muitos incidentes de rebelião e apostasia, eles continuavam sendo o povo de Deus. Porque a fidelidade de Deus não depende de você, graças a Deus, mas depende dele mesmo. O terceiro item na declaração desse versículo mostra como Israel expressou o amor do seu compromisso pactual. Lembra-te de ti quando eras jovem e de como me seguias no deserto. Deserto é aquilo que eu falei, dentro de um pacto nupcial. Marido e mulher é no tempo da dificuldade e no tempo da abundância. Deserto representa luta. Deserto representa dificuldade. Deserto representa discussão dentro de casa. Seguir é literalmente ir e andar pós. Quando nós vemos o desafio de Elias no Monte Carmelo, está lá em Isaías, em 1 Reis capítulo 18, ele confronta os homens e falam assim: se Deus é Deus, segue Deus, se não, segue Baal. E eu falo para você essa noite: se você quer servir ao Senhor, siga o Senhor. Mas se para você é difícil demais, vai para o mundo. Vai se divertir, vai fazer o que você quer, porque a casa do Senhor é uma coisa séria, os ensinos do Senhor é uma coisa séria. Cada vez que você se coloca sentado aí para ouvir uma palavra de Deus e não coloca em prática, você está traindo sobre a sua vida jugo, maldição, consequência, destruição. É melhor que você viva. Ele está ali engatinhando, fica atento ali, esquenta não. Quando você ouve a palavra do Senhor e não põe em prática, é ruim para você. É melhor que você não ouça. Pastor, você está falando aqui na igreja do pastor Paulo que se não quiser eu posso ir embora? Vai. Porque eu estou falando como um servo do Senhor e não como um pastor convidado na igreja dele. Por mais que ele lute para trazer vocês para cá, eu digo para você: você tem que ser fiel ao Senhor e às Escrituras. Ouça o que ele fala e põe em prática. Falava hoje com um jovem e ele falava: pastor, eu entendi. E eu falei assim: põe em prática, porque é assim que eu vou saber que você entendeu. Elias olha para aquele povo e fala: se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, segue. O problema é que as exortações, elas somem do nosso ouvido com a água que é dissolvida, o açúcar que é dissolvido na água. O povo de Israel, ele seguia uma prática que é a mesma que eu vivo e a mesma que você vive. O povo de Israel estava com uma dificuldade, clamava a Deus. Deus vinha com o socorro. Está lá no livro de Juízes. Todo o livro de Juízes fala em relação a isso. O juiz vinha, exortava, colocava a casa em ordem, mostrava para eles que eles estavam errados,
E eles aceitavam, começavam a andar. E o profeta, o juiz continuava falando. Quando aquele juiz morria, eles voltavam à prática do pecado e voltavam novamente à dificuldade. Eu não morri ainda. O pastor Paulo ainda tem mais uns 100 anos de vida. Vai estar aqui com a bengalinha, banguelinha. Meu irmão, entendeu? Nós não morremos ainda, mas muitas vezes as palavras que são proclamadas por nós a vocês, elas morrem, porque elas têm uma validade de Doril. Você toma o Doril, a dor sumiu, mas logo depois passou. Eu não lembro mais da dor de cabeça. Lembre-se das exortações, lembre-se dos ensinamentos e põe em prática. É assim que você vai crescer. Juízes capítulo 2, verso 19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, quando falece a mensagem no teu ouvido, no teu coração, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e os adorando. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Falava uma vez na minha igreja, se a gente pudesse passar nesse projetor os seus pecados, que coisa feia que seria. Eu seria o primeiro a sair correndo. O que passa na nossa mente, aquilo que nós ouvimos e nós simplesmente dizemos não ao Senhor. Porque quando você ouve o ensinamento e você não coloca em prática, você não está deixando de agir conforme eu falei, mas conforme Deus falou. E a sua contenda, a sua queda de braço é com Deus. A instrução básica é de seguir o caminho que Deus colocou diante de você. Só isso. Deuteronômio 11, 26 a 28, eu estou finalizando, diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. A lealdade requer que escolhas sejam feitas. Você precisa decidir. Você precisa decidir se você quer viver para o Senhor ou se você quer viver para a sua vida. O nosso coração é a grande fábrica de ídolos. Muito mais do que qualquer igreja que tenha imagens, o nosso coração, ele é enganoso e é a raiz de todo mal. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você quer servir a Deus? Sirva a Deus. Você quer servir o seu coração? Sirva o seu coração. A condição de deserto apresenta mais uma vez o pacto nupcial, pois o mesmo apresenta dificuldades. Um lugar onde a chuva é insuficiente para permitir o cultivo de grãos, condicionando a nossa vida, não o nosso esforço. O que você faz, o que você consegue fazer, não é fruto do seu esforço. Você tem responsabilidades? Sim. Você tem obrigações? Sim. Mas tudo acontece segundo a força do Senhor. O deserto é assim, não há força, lá não há água, não há alimento, por isso que nós dependemos do Senhor em todas as coisas. A dependência de Deus mostra de um Deus soberano e filhos e filhas que são submissos a Ele. Aquele povo que saiu da terra, que era fértil na agricultura, foi conduzido a adotar um estilo de vida nômade no deserto. E a minha pergunta para você é: você quer continuar comendo pepinos no Egito, sendo escravo, ou você quer servir a Deus? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos a Ti, Pai querido, pelo Teu amor e pela Tua graça, porque a Tua fidelidade não é condicionada a nós, mas é condicionada à Tua palavra. Nós, como Teus filhos e Tuas filhas, temos andado fora dos Teus caminhos, Pai, e precisamos cada vez mais que o Teu Espírito Santo nos constranja do pecado, da justiça e do juízo. Que
Que esta noite, Pai querido, não seja apenas mais uma noite, mas que nós possamos ser marcados, Pai, pelo cumprimento da Tua vontade nas nossas vidas. E que amanhã, ao despertar, nós tenhamos o mesmo fogo no nosso coração de servir ao Senhor com integridade de coração. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus.